Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa de irmão Erasto. Em especial, nessa quarta-feira à tarde, onde iniciamos com o estudo do Evangelho Redivivo, que é a busca pela pureza e a simplicidade do ensino do Cristo. E é a Ele que nós rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa reflexão juntos. O tema escolhido para essa tarde é o Evangelho e a Reforma Íntima. A importância do Evangelho nesse processo que é a nossa Reforma Íntima. Todos nós estamos sendo chamados ao testemunho. Acredito que todos nós aqui passamos por algum tipo de sofrimento ou de aflição nesses últimos tempos. Mesmo que não diretamente, mas com alguém muito querido do nosso coração. Portanto, nós chegamos hoje, meus irmãos, numa grande encruzilhada existencial, onde se faz necessário resgatemos os princípios da ética e da moral. Para tanto, nós trazemos o Evangelho para esse processo. Haroldo Dutra Dias, ao abordar esse tema em sua obra Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, faz uma reflexão bastante interessante e que eu trago aqui para a nossa conversa. Ele faz a seguinte pergunta a si mesmo: por que será que não tem espírito puro escrevendo ou fazendo palestra no movimento espírita? Porque o ideal seria que um anjo estivesse aqui, escrevendo e nos ensinando acerca dos segredos da Reforma Íntima. Mas logo ele se deu conta que se trata de uma reserva de mercado. Caso os anjos decidam escrever, fazer palestra, exercer as demais atividades no centro espírita, nós não teremos oportunidade de servir. E não haverá mais serviço para nós. Mas ele também fez uma constatação que eu, por minha vez, concordo com ele plenamente. É que todo aquele que escreve e faz palestra acerca dos segredos da Reforma Íntima é alguém que ainda não a realizou. É alguém que luta com as suas próprias imperfeições, com as suas dificuldades, buscando no Evangelho, à luz da doutrina espírita, o caminho. Por isso, nós trazemos aqui para a nossa reflexão hoje a importância do Evangelho à luz da doutrina espírita nesse processo da nossa Reforma Íntima, que nada mais é do que a nossa transformação moral. E por que nós falamos o Evangelho à luz da doutrina espírita? Porque hoje nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que está lá em João 14. Se me amardes e cumprirdes os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai que mande o Consolador prometido, que é o Espírito Verdade, que irá vos esclarecer sobre todas as coisas e estará convosco para todo sempre. Em 1857, o governador espiritual do orbe enviou à Terra o Consolador prometido, cuja missão era esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Por meio de explicações racionais, claras, diretas e objetivas
de modo a proporcionar àqueles que sofrem a sensação real e profunda de que não estamos sós. Somos amparados e acompanhados por outros corações que nos amam. A exemplo do nosso anjo da guarda. E dentre os muitos trabalhos que esses colaboradores do Cristo, que fazem parte do Espírito Verdade, entregaram nas mãos do codificador da doutrina espírita, um foi especial. Porque trata da moral mais pura que nós já tivemos ciência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra, se nós pegarmos a introdução, logo no início, o primeiro parágrafo, Kardec nos esclarece. Podemos dividir os conteúdos do Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas para a igreja para fundamento do seu dogma e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, permaneceu constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual todos podem se abrigar, seja lá qual for a sua crença. Para os homens em especial, trata-se de uma regra de proceder em todas as circunstâncias da vida. É o código moral no qual se fundamenta todas as relações pautadas na justiça divina. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo. E é finalmente e acima de tudo o grande roteiro para a nossa felicidade vindoura. Por isso, a importância do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nesse processo da reforma íntima. Mas, Emmanuel, na sua obra, O Consolador, ele faz uma advertência, em especial para nós, seareiros do Cristo. Lá na questão 236 desse livro, O Consolador, que é um livro semelhante ao livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas, né? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os colaboradores do Cristo respondem. E no Consolador, é Chico pergunta e Emmanuel responde. E nessa questão 236, Chico indaga acerca da importância do Evangelho. E Emmanuel diz o seguinte: o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as mais altas expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os movimentos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com Jesus, pode ser um cientista iluminado, um filósofo com as mais altas aquisições intelectuais, mas estará sem roteiro e sem leme no instante da tempestade inevitável da provação. Porque só o sentimento da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra em direção aos páramos espirituais. O Evangelho, meus irmãos, é um código divino universal. Ele é atemporal, porque foi lá na época de Jesus,
Nós estamos hoje aqui tratando do Evangelho. Daqui a 10 mil anos nós vamos estar aqui falando do Evangelho. E vamos continuar aprendendo. Por isso, quando tratamos do Evangelho, eu gosto de lembrar um texto do espírito Alcione. Era um espírito elevadíssimo. Personagem principal da obra Renúncia, um dos romances de Emmanuel. Esse livro também, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, onde, quando ela fala a respeito do Evangelho, da importância do Evangelho, ela diz o seguinte: líamos apenas um versículo de cada vez, e este mesmo, não raro, nos trazia cabedal de exame para tantas outras noites de estudo. Chegamos à conclusão, então, que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem ter chegado ao termo do ensino do Cristo, uma simples leitura vagamente raciocinada. Mas a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. As duas asas. Amor e sabedoria. As duas asas que vão nos conduzir de volta ao Criador. Só que Emmanuel também assevera no seu livro Pensamento e Vida: ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. Daí o processo da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Feito esses esclarecimentos iniciais da importância do Evangelho, vamos tratar agora dos segredos da reforma íntima. Primeiro segredo da reforma íntima. Imagine que você pega um avião e após se sentar, afivelar os cintos, o avião decola e vem uma mensagem lá do comandante: teremos que fazer um reparo no ar. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós temos que ter consciência disso. Porque você não vai paralisar a sua evolução para fazer a sua reforma íntima. Você não vai abandonar o seu espaço, o seu ambiente de trabalho, de deveres, para se tornar uma pessoa melhor. Além do mais, o fato de você ser imperfeito não é desculpa para você abandonar os teus deveres. Porque Deus não espera que você esteja perfeito para fazer o que você tem que fazer. Porque sabe que é fazendo o que você tem que fazer que você vai se tornar perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio do nosso aperfeiçoamento. É a oportunidade divina da infinita misericórdia e bondade de Deus que nos dá para que nós possamos refazer o nosso caminho, reparar os erros que cometemos. É importante nós sabermos disso. A doutrina espírita nos ensina que não importa de onde você veio, nem o sistema, o processo kármico de onde você está vindo, nem o quanto de imperfeição você ainda carrega. Porque o ponto de partida não é o que vai determinar o teu ponto de chegada. Olha que interessante isso. O ponto de partida não é o que vai determinar o teu ponto de chegada. O que Kardec diz para nós? Espiritismo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Então nós somos peregrinos aqui na Terra. E essa encarnação, essa vida, é a oportunidade que Deus está nos dando para nós repararmos.
Porque nós somos criados para a felicidade e para a pureza. Fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Potencialmente angélicos. Aí eu fico louco. Um dia todos nós seremos anjos. Não vou nem cantar aqui, porque outra vez uma moça cantou aqui e me botou lá embaixo. Um dia todos nós seremos, mas tem que trabalhar, tem que acreditar. Esse é o processo. Então, o nosso destino é a bem-aventurança espiritual. Nós temos que compreender que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por isso, esse nosso processo se trata de relação. Toda a nossa vida é pautada em relações. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo. Como ele diz, o nosso destino é a bem-aventurança espiritual. No Evangelho, Jesus deixa na plataforma divina 3 orações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os seres humanos. Vamos lá. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os seres humanos. O processo é conosco. O trabalho de Jesus é em nós. Por isso Jesus é o grande educador. Educador dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. É Ele que vai nos levar de volta ao Criador. Não foi isso que falamos? Ele se colocou como guia. Mas para isso, nós precisamos aperfeiçoar a nossa inteligência, purificar a nossa alma, que é esse processo que nós estamos trazendo aqui. Quando nós pensamos nesse grandioso projeto, que foi a vinda do Cristo até nós, trazendo o seu evangelho de amor e sabedoria, nós passamos a meditar. Qual é o grandioso projeto? É uma passagem de Jesus que esclarece bastante esse grandioso projeto. Jesus, a primeira vez que ele entrou em Jerusalém, após o início do seu ministério, enfim, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado de João Batista, foi para o deserto, voltou. Quando ele voltou, a primeira vez que ele entrou em Jerusalém, após o início do seu ministério, ele se aproximou do templo, aquele templo suntuoso, e perto dele tinha um grupo de sacerdotes reunidos. E um deles, magnetizado pela presença de Jesus, se aproximou dele. Era Hanã, que viria a ser o juiz inflexível do seu julgamento. E ele se aproxima de Jesus e diz: Ô Galileu, que fazes por aqui? E Jesus, com a sua simplicidade, respondeu: passo por aqui para implantar o reino de Deus. E o sacerdote sarcástico: reino de Deus? O que vem a ser isso? E Jesus respondeu: é a obra divina no coração dos homens. Esse é o grandioso projeto de Jesus. E refletindo nesse processo, na vinda de Jesus, vamos meditar a respeito. O governador espiritual do orbe tem à sua disposição assessores divinos, espíritos puros que já realizaram a glória espiritual em seus próprios corações. E espíritos dotados de uma inteligência sobrenatural. Um potencial de amor, de sentimento, de pureza. Por que será que Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Falávamos disso hoje à tarde. Por isso que nós somos abençoados, porque nós, antes de vir aqui conversar com vocês, nós temos um estudo aqui. E tudo isso que eu estou falando aqui hoje, nós pincelamos sobre isso.
É importante nós entendermos todo esse processo. Por que será? Ele poderia ter selecionado lá 12 espíritos puros, escolhido os melhores, para trazer como apóstolos, para atuar como encarnado lá 3.000 anjos na Galileia para atuar como discípulos. Como é que seria o trabalho? Seria fantástico. O melhor possível. Não haveria problema nenhum. Tudo ia ocorrer com a maior harmonia, amorosidade, fraternidade, sem nenhuma falha, sem nenhuma dificuldade. Mas eu pergunto a vocês, sinceramente, você se identificaria com essa equipe, caso eles fossem perfeitos? Não. Certamente nós não nos identificaríamos. Por quê? Porque existe uma lei natural, que é a lei de afinidade e sintonia, que diz que nós respiramos ao lado daqueles que vibram na mesma sintonia. Independente do plano que você esteja, físico ou espiritual, você vai estar ao lado daquele que pensa como você, que age como você. E é esse o processo do aprendizado. Esse é o processo evolutivo. Nós temos que compreender isso, que é muito claro para nós. Às vezes, a pessoa fica sonhando em encontrar alguém perfeito para casar. Se você encontrar alguém perfeito, fique longe dessa pessoa. Não leve infelicidade para ela. Já imaginou como seria viver com alguém sem defeito nenhum? Você erra, a pessoa desculpa. Você prejudica, a pessoa perdoa. Só você vai errar. Não tem graça isso. Seria complicado essa vida. Porque o gostoso é você erra, a pessoa perdoa, depois ela erra e você perdoa, e assim a gente vai evoluindo, revezando nessas nossas imperfeições, buscando nos melhorar. Um outro aspecto bastante ilustrativo aqui para a nossa conversa é, talvez você não estivesse aqui assistindo essa palestra, não se identificasse com o tema, com o palestrante, caso ele fosse perfeito. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós ansiamos pela pureza. Desejamos ser pessoas melhores. Nós buscamos no Evangelho, à luz da doutrina espírita, essa nossa evolução. É isso que nos identifica. É como você correr com um maratonista. Na maratona não interessa quem chega primeiro, o importante é correr, é chegar. E nós, todos aqui, estamos nesse processo. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar a respeito dos segredos da reforma íntima é o seguinte: não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima num clima de paz, porque você vai viver a tua encarnação inteira em reforma íntima. E se você transformar esse processo de aperfeiçoamento espiritual em guerra, você vai ficar constantemente impaciente, infeliz, irritado. E a evolução espiritual é aproveitar a jornada, porque nós vamos estar sempre nos aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. Deus é imutável, então ele está fora da reforma íntima. Não é à toa que quando o mancebo chega lá para Jesus e diz para ele: bom mestre, Jesus pergunta para ele: por que está me chamando de bom? Bom só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. Importante isso, né? Mas o ensinamento contido na mensagem denominada A Diferença, de autoria de Dr. Bezerra de Menezes, vem esclarecer bastante sobre isso que nós estamos falando aqui. Um espírito encarnado
que estava nesse processo da reforma íntima. Era um ceareiro do Cristo, trabalhador lá da casa do irmão Erasto. Em desdobramento, durante o sono, teve oportunidade de assistir uma palestra no plano espiritual. Bem, o palestrante era o Dr. Bezerra de Menezes. E vocês estão aqui vendo o Toninho. Engraçado isso. E Dr. Bezerra falando da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, incitando a todos que trabalhassem na seara do Cristo, que praticassem a caridade. E ao final da palestra, foi aberto para perguntas. E esse irmão que estava lá, em desdobramento, levantou a mão. E assim que foi lhe dada a palavra, ele desabafou. Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais o movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Aliás, eu não aguento mais a mim mesmo. E eu vou explicar para o senhor por quê disso. Eu ainda sou invejoso. Eu ainda penso mal das pessoas. Eu sou ciumento. Às vezes eu sou nervoso, sou irritado. Eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não tenho condições de trabalhar aqui no centro espírita. E o pior de tudo, eu vejo isso no movimento espírita. E o doutor Bezerra, naquela sua serenidade, escutando, após ele terminar o desabafo, Bezerra diz assim para ele: meu irmão, eu também. Meu filho, Bezerra chamava meu filho. Meu filho, que ele tem costume de chamar, né? Meu filho, eu também. E aí, todas essas imperfeições que você está dizendo que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. Aí o cara regalou o olho. Como? Doutor Bezerra falando uma afirmativa dessa? Mas daí ele complementa. Mas tem uma diferença. Antes eu corria na direção disso tudo. Hoje eu fujo disso. Antes eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje eu corro delas. Hoje, meus irmãos, nós já compreendemos e já aprendemos que cada imperfeição do nosso espírito gera um sofrimento. Kardec aborda isso na sua obra O Céu e o Inferno. Código Penal da Vida Futura. Esse item, Código Penal da Vida, esclarece o seguinte: para cada imperfeição do nosso espírito, gera um sofrimento. Toda deformidade do nosso caráter gera uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência da nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. Está claro isso? E ele esclarece mais. Ele diz o seguinte: toda vez que você comete um erro e prejudica e machuca alguém e fere alguém, há 3 elementos. Desculpa o dedo aqui, porque esse dedo é quebrado e ele quer subir junto. É 3? É 3. Eu tinha um professor que dizia assim: eu quero dizer para vocês 3 coisas. Então, é 3. Arrependimento, reparação e expiação. Ah, mas eu estou arrependido. Eu estou muito arrependido. Olha, vocês não imaginam como eu estou arrependido. Eu estou até reparando. Eu estou trabalhando lá no lado de idosos. Estou trabalhando no centro espírita. Atendimento fraterno. Estou reparando. E expiação? O que é expiação? Expiação é assumir o lugar do outro. Por isso, a justiça divina tem um mecanismo que a justiça dos homens não tem, que é a reencarnação. Por quê? Porque ela nos coloca no mesmo campo de batalha
Geralmente com as mesmas pessoas na situação inversa. Aquele que feriu vai ser ferido. Aquele que humilhou vai ser humilhado. E isso, meus irmãos, são processos educativos. E como eu falei anteriormente, nós vamos passar a encarnação inteira nesses processos educativos. Lembra de Jesus? Quando Jesus estava no Getsemane, lá, chegou lá, convidou os 3 apóstolos para ir com ele e pediu para que orassem com ele. Jesus se afastou para entrar em comunhão com o Pai. Quando ele voltou, os 3 estavam dormindo. Ah, Jesus, me desculpa e tal. Poxa, não consegues orar nem um minuto comigo? Jesus se afasta novamente. Quando ele volta, os 3 estão dormindo de novo. Mas antes que eles conseguissem fazer alguma explicação ou se explicar, vem chegando lá Judas, um servo do sacerdote Hanan, é o soldado Malco, e Jesus já sabia de tudo isso. Mas como que querendo dar uma oportunidade para Judas de salvar sua encarnação, ele pergunta: a que vens, amigo? E Judas, que já havia combinado com o servo do sacerdote, com o séquito de soldados, foi lá e desferiu o beijo na testa de Jesus. O que aconteceu? Pedro arrancou a espada e tchuf, arrancou a orelha dos soldados. O que é que Jesus disse? Pedro, embainha a tua espada. Aquele com ferro fere, com ferro será ferido. Esses são os processos educativos. Somos nós que criamos isso para nós mesmos. Quando nós conseguimos compreender isso, nós vamos entender a importância do Evangelho nesse processo que é a nossa reforma íntima. Isso é uma reflexão bastante interessante. Hoje falamos isso hoje, e eu comentando com a nossa irmã Lucimara a respeito disso, na nossa explanação do Evangelho, eu fiz uma confissão do meu comportamento não tão legal, num dia, numa situação que aconteceu. E nós todos, ceareiros que trabalhamos na seara espírita, compreendemos a bênção do trabalho, porque nós sempre estamos sob vigilância. Já que nós não temos a bênção da espontaneidade, de ser pessoas boas espontaneamente, nós temos a bênção da disciplina. É quando você chega em casa e faz alguma coisa errada, a mulher diz: de onde é que tu está vindo? Tu não é espírita? Esse é o processo. Esse é o processo. E ele diz assim, e Haroldo traz uma reflexão que eu concordo assim em termos, mas que eu acho que eu não estou ainda. Ele falou por ele, deve ter sido, né? Porque ele diz assim: nós somos um jumentinho com a carroça. Temos vontade de nos comportar como jumento, mas a carroça não deixa. Só que eu ainda dou meus pinotes, mesmo com a carroça. Notei isso outro dia. Então, nós temos em nós, na nossa caminhada, momentos de queridez. Nós temos momentos que nós somos queridos, que nós agimos segundo os preceitos do Cristo. Mas tem dia que a pessoa não está bem e que ela vai cometer esses deslizes. Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda. E o espírito perfeito comete erros. E depois vai reparar. E Deus deixa. Olha, não tem problema. Pode vir de novo que eu vou te ajudar. Isso é uma questão muito importante para a gente lembrar. Eu vou usar outra metáfora aqui. É como fazer uma reforma com todo mundo morando dentro da casa. Isso é a reforma íntima. Imagina, quando você faz a reforma da casa com todo mundo, é um rebuliço, né? Ele coloca assim: se você não conduzir com muita calma, vai se desesperar. É por essa razão que os Espíritos nos esclarecem um dos elementos da caridade, que é a indulgência. Indulgência, meus irmãos, é quando você faz uma coisa errada e quem o ama diz: ele está nervoso, não dormiu bem, ele está cansado. Isso significa que as pessoas que nos amam
tem uma consideração maior pelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. E quem é capaz de viver sem indulgência? Aliás, melhor, quem é capaz de viver sem a caridade? Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Por quê? Quando Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? E eles respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É muito importante isso, porque a indulgência que nós damos vai ser aquela que nós vamos receber. É isso que nós temos que refletir. Você será julgado da mesma forma que você julgar o outro. E depois que Jesus pronunciou aquela célebre frase, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, ele vai se abaixar, vai escrever e nós vamos sair um por um. Não tenho dúvida disso. Porque todos nós temos um conjunto de expiações a serem reparadas. Falamos isso hoje. E à medida que nós vamos estando bem, vai vindo as provas. Porque nós somos preparados para receber aquelas provas. Sem que nós percebamos, nós somos preparados pela espiritualidade para enfrentar uma doença difícil, para enfrentar uma perda afetiva. Nós somos preparados para enfrentar situações. Muitas vezes, nós achamos as coisas difíceis, e isso não pode ter acontecido, e muitas vezes isso vem para o bem. Nós não sabemos ainda fazer essa leitura. Eu trago aqui uma outra reflexão que fizemos ontem. Tinham duas moças, essa é uma história real, duas moças durante a Segunda Guerra, que acabaram lá num campo de concentração. E ficaram ao relento, não tinha galpão para todo mundo, ficaram ao relento, uma semana no relento, frio enorme que era. E uma delas orava para Deus todos os dias, obrigado meu Deus, por nós estarmos vivos, por eu estar aqui com a minha irmã mais nova. E a outra, tu está orando a Deus, nós estamos aqui morrendo de frio, nós estamos tudo passando dificuldade. E ela agradecia. Chegou um belo dia, chamaram elas para ir para um galpão, um pavilhão. Aí a outra pequena ficou toda empolgada e tal, e a moça mais velha agradeceu. Só que a primeira noite que elas passaram no galpão foi insuportável. Era infestado de pulga. E a pequena, tá vendo? Eu não te disse. E a outra orava, Senhor, obrigado pelas pulgas. Obrigado por a oportunidade de uma coisa. Tu está agradecendo por causa da pulga, não sei o quê. O que acontece? No final da guerra, eles descobriram que aquele pavilhão foi o único que os soldados alemães não tinham molestado as mulheres por causa das pulgas. Então vamos agradecer as pulgas. Todos os dias quando acordarmos. As pulgas da nossa vida. Aquelas que vão nos fazer crescer e que vão nos fazer seguir o grande caminho. Hoje, na nossa conversa, nós fizemos uma reflexão no estudo do Evangelho Redivivo. A nossa irmã Elaine, que não está aqui presente hoje, teve que sair, fez uma reflexão acerca da nossa identidade com os apóstolos de Jesus. Que é o que nós fizemos, reflexão. Por que Jesus não trouxe espíritos puros? Ele pegou os pescadores, pessoas simples, e obviamente eram espíritos que já tinham sido preparados, mas que eram pessoas ali comuns, como nós. Né? E quando nós entendemos e buscamos nessa história de Jesus, da Boa Nova, mas a história é real, nós vamos conseguir compreender por que Jesus chamou Pedro para ser o líder do colégio apostólico. Porque o cara era difícil. O cara era turrão. Para começar, era um ancião numa sociedade patriarcal. Ele era preconceituoso, ele era machista.
Ele era machista. Quando Maria foi pedir para trabalhar lá na casa do caminho, ele não deixou. Ah, Maria, não dá, o negócio não dá, tu aqui no meio dessa pessoa aqui, isso não vai dar certo. Maria teve que procurar trabalho em outro lugar. Ele era impulsivo, impetuoso. Muitas vezes Jesus teve que chamar a atenção dele. E por que nós estamos falando especificamente de Pedro? Porque ele acordava, tomava café, Jesus estava lá tomando café com ele. Ele ia pescar, Jesus ia lá pescar com ele. Ele ia almoçar, Jesus estava almoçando com ele. Jesus dormia na casa dele durante 3 anos. Mas ele titubeou quando Jesus, caminhando sobre o lago, chamou. E no momento mais importante da vida, ele, impetuoso, impulsivo, disse: Mestre, eu jamais vou te trair. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, o dia não vai nem amanhecer e você vai me trair não uma, mas 3 vezes. E quando Pedro pronunciou a terceira negação, foi que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima. Que é quando você se enxerga do tamanho que você é. Que nossos olhos, nós temos uma característica muito peculiar, é de nos enxergarmos muito maior do que nós realmente somos. E o outro menor. Nós olhamos no espelho, nos vemos maior do que verdadeiramente somos. E o outro menor. E é importante. Nós nos reconhecemos do tamanho que nós somos, para que aconteça o processo da reforma. Porque senão, você não vai precisar melhorar, está tudo certo. Você não vai conseguir melhorar algo que você acha que já está bom. Esse é o processo. Esse é o processo. Então, meus irmãos, estamos adiantando lá da hora, a moça já levantou um cartazinho assim, ó, 5 segundos, não foi nem 5 minutos, antes eles davam 5 minutos, agora ela deu 5 segundos. Levantou aqui me olhando, eu já fico coordenador daquela. O processo é o seguinte, vamos refletir o que nós trazemos aqui para nós. O que nós abordamos aqui acerca desses segredos da reforma íntima. Teríamos aqui, tema aqui para nós fazer um seminário. Mas isso vai ter continuação. Próximo programa, próxima etapa. Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que é muito importante, aliás, eu vou falar isso olhando para o lado, que é a importância do evangelho no lar, nesse processo da nossa reforma íntima. A importância do culto evangelho no lar. E eu estou falando e olhando para ela, porque ela é coordenadora. Nós temos um grupo do evangelho no lar, na qual ela coordena. Onde nós convidamos todos os irmãos que estão aqui, que desejarem, que não fazem ainda o evangelho no lar e tiverem vontade de participar, é todas as quartas-feiras, hoje, né? 6h30, por aí, 19 horas. Vocês vão lá, é feito um evangelho aqui na casa, com aguinha, fim de casa, tudo bonitinho, irradiação, e daí a pessoa pega o embalo e vai. Porque essa é a grande ferramenta para o nosso processo da reforma íntima. Porque nós vemos aqui na casa assistir palestra, nós vemos trabalhar, muitos de nós, mas a gente às vezes passa a semana toda em casa. E quando nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estamos levando Jesus para a nossa casa. E estamos fazendo aquela faxina. A asepsia. Nós não fizemos faxina em casa? Eu, por exemplo, eu faço faxina toda semana lá em casa. Tá aqui a minha sogra que não deixa muito, quer dizer, vai mentir junto comigo. Mas o evangelho é a faxina espiritual. Você vai tirar aqueles miasmas, aquelas energias negativas que muitas vezes ficam impregnadas em função daquela discussão, aquela palavra mal pensada que fica impregnada nas paredes. E o clima na sua casa vai começando a tomar a harmonia. Então, primeiro segredo do evangelho no lar para eles. Estou convidando todos aqui, quarta-feira, 19 horas, que quiserem passar e assistir o evangelho com a nossa irmã. Segundo, floresça onde você foi plantado.
Floresça onde você foi plantado. Mas eu ainda sou imperfeito. Floresça onde foi plantado. Realize a sua reforma íntima em clima de paz. Porque se você transformar em guerra, você não vai curtir. E lembre-se sempre, o amor é a lei que rege o universo. Meus irmãos, todos nós, agora para encerrar, todos nós, antes de virmos para cá, nessa encarnação, nós prometemos para os nossos orientadores que nós iríamos acertar o passo. Nós já cometemos todos os tipos de desmando. Já adiamos por muito tempo esse processo. Mas hoje nós vivemos um processo de transformação, não só do planeta, tem que haver em nós. Porque o progresso é uma lei universal. O planeta vai sim passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Mas nós vamos juntos? Capela? Era o mesmo processo. Era um mundo de provas e expiações que estava se tornando um mundo de regeneração. E aqueles espíritos que não estavam preparados para viver em capela regenerado, vieram encarnar na Terra, que nos auxiliaram a chegar aqui onde nós estamos hoje. Para nós passarmos por esse mesmo processo. Essa é a lei. Esse é o processo. Então, o amor é a lei que rege o universo. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Obrigado.